E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma análise detalhada, hoje focada em um pilar do Código Civil brasileiro. A gente vai conversar sobre o que acontece exatamente quando aqueles acordos formais, super perfeitinhos no papel, batem de frente com as bagunças do mundo real. Porque, convenhamos, na teoria, um contrato parece algo definitivo, né? Mas a realidade? Bom, a realidade adora testar os limites do que foi assinado. O nosso roteiro de hoje é bem direto. A gente vai dividir 5 incidentes contratuais, que são bem técnicos, em 2 blocos principais, para deixar tudo muito claro. Primeiro, a regra geral. Depois, um bloco só sobre terceiros e, por fim, um bloco focado em problemas com o próprio objeto do contrato. Então, vamos lá, vamos começar pela base de tudo, pela fundação dos contratos, que é a regra da relatividade. Essa é literalmente a regra de ouro. Basicamente, a relatividade diz que o negócio jurídico só cria obrigações para quem está ali envolvido. O contrato não pode, num passe de mágica, beneficiar ou prejudicar quem está de fora. Se 2 pessoas assinam um papel, a responsabilidade é só delas. Certo? Bom, no direito quase sempre tem um mas, e a lei define de forma super rigorosa algumas situações onde quem está de fora acaba sendo puxado para dentro do acordo. E é exatamente isso que nos leva ao nosso primeiro grande bloco da conversa: os terceiros. Vamos entender as 3 formas principais de como quem não assinou o papel acaba entrando na jogada. O primeiro cenário é o que chamamos de estipulação em favor de terceiro. Imagina o seguinte: uma pessoa fecha um acordo com outra, só que o objetivo é beneficiar alguém que nem participou da negociação. Um seguro de vida é o exemplo perfeito disso. É um contrato super interessante, mas tem um detalhe absoluto: tem que ser uma vantagem gratuita. Ninguém pode enfiar uma conta ou uma obrigação goela abaixo de quem nem estava lá para concordar. É só benefício. Olha só que contraste interessante a gente tem aqui. De um lado, a gente acabou de ver a estipulação, onde o terceiro fica lá, de braços cruzados, só recebendo a vantagem. Do outro lado da moeda, a gente tem a promessa de fato de terceiro. E aqui a dinâmica muda de figura completamente. Não é mais um presentinho. Quem está prometendo está, na verdade, garantindo que outra pessoa vai fazer um trabalho ou cumprir uma ação. Para trazer isso para a vida real, imagine um produtor assinando um contrato prometendo que o músico super famoso vai fazer um show. Quando ele promete o ato desse terceiro, a obrigação passa a ser de resultado puro. Não adianta o produtor dizer, poxa, eu tentei de tudo. Se o artista não aparecer, quem assinou lá no começo tem que pagar as perdas e danos do próprio bolso. A única grande exceção mágica do nosso Código Civil é se esse artista, no caso, for cônjuge do produtor e o prejuízo for recair sobre o patrimônio do casal. Tirando isso, prometeu pelo outro, assumiu o risco. O terceiro e último cenário dessa parte é o famoso contrato com pessoa a declarar. Isso é basicamente guardar a vaga no contrato para alguém entrar depois, assumindo tudo. Mas a lei exige uma coreografia técnica perfeita. Funciona assim. Primeiro, fecha seu acordo inicial. Depois, tem um prazo apertado de até 5 dias para avisar quem é a nova pessoa, a menos que o contrato diga o contrário. E por fim, essa pessoa precisa dizer "eu aceito" usando exatamente o mesmo tipo de documento e formalidade que as partes originais usaram. É super preciso. Mas e se der ruim? O direito não costuma deixar ponta solta. E se a pessoa indicada simplesmente recusar ou se esquecerem de fazer a indicação no prazo? Pior, e se o terceiro estiver completamente quebrado financeiramente, insolvente, e a outra parte nem desconfiava? Ou ainda, se ele for legalmente incapaz? Bom, se qualquer uma dessas coisas acontecer, a regra é clara. Os assinantes originais ficam amarrados no contrato, o negócio não morre, a responsabilidade volta toda para quem assinou primeiro. Beleza, a gente explorou bastante essa parte mais humana, as falhas de comunicação e a entrada de outras pessoas. Mas isso levanta uma dúvida enorme, que muda tudo de figura. E se o problema não estiver nas pessoas? E se a grande dor de cabeça for a coisa em si, o próprio objeto do contrato? E é exatamente essa pergunta que abre a porta para o nosso segundo bloco, que lida com os vícios no objeto e a evicção. Vamos começar com um termo técnico. Vícios redibitórios. O que é isso, afinal? Sabe aquele defeito oculto, aquela bomba relógio que já estava no produto quando você comprou e que simplesmente acaba com o valor da coisa ou impede que você use direito? É isso. A grande sacada aqui é que o comprador não fica na mão. A lei garante opções claras. Você pode pedir um desconto no preço, proporcional ao defeito, ou, dependendo da situação, devolver o produto, cancelar o contrato e pedir o seu dinheiro todo de volta.
Como a gente sabe que decorar prazo é sempre um pesadelo, a lei estipula umas janelas bem exatas para você correr atrás dos seus direitos. Pensa assim, se for um defeito aparente, aquele que está na cara, o comprador tem 30 dias para um bem móvel e 1 ano para um imóvel, contando de quando recebeu a chave ou o bem. Agora, se for um vício oculto, aquele que só aparece meses depois com o uso, o prazo sobe para 180 dias para móveis e continua 1 ano para imóveis. Mas a grande diferença é que o relógio só começa a contar quando você descobre o problema. Faz todo sentido, né? Agora, saindo de defeito físico e entrando em um verdadeiro pesadelo jurídico, a gente tem a evicção. Imagina você comprar um bem, pagar tudo direitinho e de repente chega uma ordem judicial ou administrativa dizendo: opa, devolve. Isso aqui, na verdade, já era de outra pessoa antes mesmo de você comprar. A evicção é exatamente isso, perder o bem por causa do direito de um terceiro. E um detalhe que surpreende muita gente, a lei te protege contra isso até se você tiver comprado a coisa num leilão público. Nesse drama todo, a gente tem 3 personagens bem definidos. O alienante, que foi quem te passou essa batata quente, o evicto, que no caso é o comprador azarado que acaba ficando sem a coisa, e o evictor, o verdadeiro dono que usou a justiça para recuperar o que era dele. O ponto-chave é, quem vendeu tem que indenizar quem comprou. As partes podem até colocar uma cláusula no contrato para aumentar essa multa, mas a lei tem um teto de segurança para evitar exageros. Não dá para cobrar mais que o dobro do valor da coisa perdida. No fim das contas, a grande sacada dessa análise toda é que a regra da relatividade é sempre acompanhada por uma rede de segurança incrível. Os contratos podem até parecer super rígidos, mas o nosso código foi desenhado para amparar a complexidade da vida. Tem gente pulando fora do acordo, tem defeito escondido, tem alguém perdendo a posse na justiça. Não importa, a lei tem um remédio estruturado para cada uma dessas dores de cabeça para garantir que ninguém fique totalmente no prejuízo. O que acaba deixando a gente com uma pulga atrás da orelha, né? Pensa bem, se o sistema tem que prever e remediar tanta coisa dando errado, desde um terceiro que desiste de assumir o lugar, até um defeito oculto no motor de um carro, ou a perda total do bem na justiça, será que um contrato está realmente finalizado na hora que a tinta seca no papel? Ou será que a paz só existe mesmo quando a última obrigação é cumprida de forma impecável na realidade? Fica aí essa provocação para vocês. Um abraço e a gente se vê na nossa próxima análise.